pensa em Barbie, boneca, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Uma boneca assim linda, maravilhosa, glamourosa, com os vestidos maravilhosos. Só que uma Barbie assim, ó, estou da cara. E pra você ficar comprando várias roupinhas pra ela, não tem condição, né? Quando eu era criança, mal matei a Barbie, eu conseguia, né? Imagina até as roupas. E quando você vê a sua Barbie andando desse jeito... Oi, gente, ai, eu não queria aparecer nesse vídeo, não. Eu não concordei em ser filmado, porque eu não tenho roupa. Olha só, eu tô vestindo farrapos, eu não quero, não. Para, sai, não me filma. É meio triste. E pra isso que eu tô aqui, pra te ajudar, pra você conseguir fazer um monte de roupa legal. Não vai ter só roupa aqui no canal, vai ter muita coisa pra Barbie, mas isso vai depender se você der o joinha aqui embaixo do vídeo. E pra vocês entenderem a importância desse vídeo, tá aí o depoimento da Barbie. Fala, Barbie, o que esse vídeo mudou na sua vida? Oi, gente, essa sou eu, sou uma nova pessoa. Desde que a Kim colocou roupas em mim, tenho me sentido assim, com a autoestima lá em cima, assim, sabe? Eu tô até pensando em arrumar um novo emprego. Meu, essas roupas, elas são sensacionais, assim, e eu amei demais. Eu sou uma nova pessoa realizada. Então, se você quer deixar ela mais feliz da vida, assim, tipo... Se inscreve! Dá like! Vou falar o quê? Vamos nessa! A primeira coisa que você precisa saber antes de começar esse roupão aí é qual que é o tamanho da sua Barbie. Antes de tudo, eu peguei um molde ali, ó, de papel e fiz um desenho ali, ó, onde terminava o ombro dela e onde eu queria que terminasse a altura do roupão, sobrando um dedinho, porque senão na hora que você for costurar, você vai perder esse espaço e ficar apertado. E aí, depois que eu tive essa noção, que eu fiz assim no olho mesmo, eu consegui fazer um quadrado certinho com a régua. E depois eu fiz outro quadrado de molde, daí eu pensei, mano, por que eu fiz outro quadrado de molde se eu não tenho carência disso? Então, deixa pra lá. Tenho um molde do corpo dela, do quadradinho, é o que a gente precisa agora, mas eu preciso também de um braço. Então eu pego o braço dela, coloco ali no papel e vejo também o comprimento e qual que é a largura que eu preciso do braço e eu dobro, porque como eu vou dobrar assim, pra enrolar o braço dela, precisa ser do dobro da largura do braço. E eu corto esse quadradinho também pra ser o molde. E agora é só você transferir esses quadrados para o tecido. Então eu cortei 2 quadrados grandões com feltro branco. Esse feltro que eu tenho é bem grosso, então se você tiver algum mais fininho, algum tecido com um pouquinho de caimento melhor, facilita bastante, porque o caimento na roupa da Barbie faz toda a diferença. Tenho esses 2 quadradinhos aí. Com os 2 quadradinhos, eu vou fazer o seguinte. Vou dobrar no meio e vou cortar no meio. E aí eu vou cortar uma golinha ali também com ele dobrado, assim, ó. Um Vzinho. Vai ficar assim, um quadrado inteiro e 2 cortados na metade com um Vzinho. E você vai encaixar ele desse jeito, quadrado inteiro, encostando ali, ó, nos 2 Vzinhos encaixados. E aí, você pode usar cola quente. Eu pensei seriamente em fazer isso, mas é algo tão delicado, tão pequenininho, que poderia não ficar bem colado, poderia acabar se soltando e poderia ficar meio grosseiro pra colocar na Barbie, né? Então eu preferi pegar a linha e a agulha mesmo e costurar. E aí eu costuro ali aquelas 2 partes do Vzinho na parte de cima. Depois que eu grudei as 2 partes ali, ó, veja que eu comecei grudando pelo lado de fora. Eu peguei do mesmo lado, eu não viro, tudo virado pra cima, eu pego da manguinha, aquele quadradinho da manguinha, e costuro ele retinho, considerando que eu vou colocar ele entre as costuras ali. Bem tranquilo, né? Nem dá pra entender o que vai virar isso daí. Costurei todas as costuras pro mesmo lado. Agora eu vou dobrar essas 2 partes, a parte que tem o Vzinho cortado no meio e o quadradinho, deixando a costura que eu fiz pro lado de fora e vou fechar o bracinho também. Os 2 bracinhos. Terminei de fechar os bracinhos, aí eu venho fechando a lateral ali, ó, tá vendo? Parece demorado, parece complicado, mas vocês estão vendo que é bem de boa, né? Quando terminar, é só você desvirar. O bracinho vai dar um pouquinho de trabalho, eu usei uma pontinha de uma tesoura ali, mas fica bem certinho com a costura toda pra dentro. Desvirei as manguinhas e o seu roupão, tá o quê? Tá pronto. Agora é só você colocar na Barbie. Ela deu uma enroscadinha ali, ó, pra colocar o braço, então eu tive que colocar um durexzinho assim pra passar de boa. E aí você pegar uma fitinha com o mesmo tecido e amarrar. Pronto, ela tem um roupãozinho. Ai, que neném, porque todo mundo tem que ter um roupão. Beleza, ela já tem algo pra sair do banho, pra andar pela casa, mas ela precisa de algo pra usar no dia a dia também. Então eu vou novamente, pego ela, coloco em cima de um papel e eu vou fazer outro molde. Só que agora pra um macacãozinho, assim, de dia a dia. E isso de você pegar ela e colocar no papel e tirar um molde ali, vai ser um padrão que a gente vai usar em todas as roupas. Ali eu já defino onde começam os ombros dela, onde eu quero que fique o decote e qual a altura do short que eu quero e qual o desenho também que eu quero que ele fique meio arredondadinho. Então eu fiz isso assim, ó, tá vendo? Tem ali o desenho do decotinho e tem o desenho dos arredondados. E eu fiz um risco no meio porque você pode fazer um vestido com isso aqui, mas eu quero que seja um macacão porque eu acho mais estiloso. E aí eu peguei um tecido que eu acho muito lindo, que é esse de flamingo. Esses tecidos são bem baratinhos, mas você pode usar alguma roupa que você não usa mais ou etc. E como eu fiz o desenho do molde todo certinho, eu dobrei o tecido no meio, grudei com alfinetes e na hora de recortar ali, eu deixei um espacinho. Assim, eu não perco tanto espaço na hora que eu for fazer a costura. É sempre bom pensar nisso, que quando você for costurar, você vai perder um tanto de coisa. Como eu fiz 2 moldes iguais com 2 decotes, vocês sabem
sabe que a parte de trás não tem decote, assim, porque não tem peito nas costas. Tá, parei. Então eu corto a parte do decote e deixo reto, porque vai ficar um efeito bem legal nas costas depois. Viro os 2 tecidos encaixadinhos assim, só que com o lado do desenho virado pra dentro. E aí eu começo a costurar toda a lateral até chegar na parte da fendinha ali de baixo que eu quero deixar. Faça isso dos 2 lados. E não se esqueça de amarrar bem no final, dar um nó bem bonitinho. Eu sempre gosto, assim, ainda mais com roupa de Barbie, que é mais delicado, tem mais facilidade de costurar, de colocar uma gotinha de Super Bonders bem no comecinho, no nozinho ali, pra não correr o risco dele descosturar. Lembra que eu falei que eu ia fazer um macacão? Pois então, eu vou lá e faço um corte bem no meio dele, e aí eu costuro essas partes de dentro. Viu só? Essa é a única diferença que tem entre fazer um macacão e fazer um vestido. Aí fica a seu critério o que você quer fazer. E você pode fazer isso de várias maneiras, usar vários tipos de tecidos, usar um tecido brilhoso, por exemplo, pra fazer uma roupa de festa pra ela, ou usar uma outra estampa, etc. Aí você faz o que você achar melhor. E agora eu vou fazer um cinto pra dar um detalhe, né, pra ela ficar bem acinturadinha. E pra fazer esse cinto eu peguei uma tirinha de elástico e uma tirinha da mesma grossura, vocês estão vendo que eu cortei ali, colo esses dois, deixo o velcro grudadinho assim e colo o cintinho. Estão vendo que eu dou uma viradinha nele pra colar, então eu colo os dois na parte de cima, tá? Pra ele fechar como cinto. Se você colar errado, não vai dar muito certo. O tamanho do cinto eu medi na cintura dela, tá? Então você deixa um tamanho assim, que você consiga circular e que tenha esse espaço para cobrir o velcro, entendeu? E que também não fique muito frouxo, né? Porque é um cinto. Apertei ali com esses 2 grampos, deixei secando e vamos fazer uma fivelinha para esse cinto. Para isso eu peguei um papel manteiga para desgrudar bonitinho, mas é tão pequenininho isso daí que nem tem necessidade. Fiz uma bolinha de cola quente e quando a minha bolinha secou eu passei um esmalte prata para ficar uma coisa bem prata. Deixa secando e vamos voltar para o vestido. Essa parte da alcinha eu coloquei o macacão na Barbie e tirei a medida para saber exatamente como é que eu ia deixar. E aí eu passei cola quente, essa parte eu gostei de passar cola quente porque era mais um detalhe e tal. Pra ficar bonitinho, eu coloquei ali, ó, com ele virado do lado certo. Coloquei a fita de cetim bonitinha, grudei com cola quente assim, em gola em V. E aí eu virei pro lado errado, pro lado do avesso e colei em transversal. Por que eu colei em transversal? Porque se eu colasse reto, poderia começar a cair no ombro e tal. Com essa fita mais grossinha, eu achei melhor fazer assim. E aí é só você vestir o macacãozinho na sua Barbie. Olha só que nenenzinho. E você pode usar com ou sem cinto. Eu prefiro com cinto, acho mais cara do verão, mais acinturado, mais bonitinho. Tadã! Ah, que neném, gente. Vê se não tá muito chique essa Barbie. Não tá muito chique. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês como fazer um kigurumi de tamanho normal pra você usar 100% com feltro e com cola quente. Eu vou deixar o link aqui no card pra quem quiser assistir. A ideia é que eu vou reproduzir o mesmo kigurumi da mesma cor para a minha Barbie, porque a gente tem que ficar de duplinhas iguais. Então você pode assistir esses 2 vídeos. Esse aqui, aprender a fazer esse kigurumi dela, e assistir o outro e fazer o mesmo kigurumi pra você. Tá, eu vou usar o mesmo molde. Eu usei pra fazer o roupão, que era aquele quadrado, que eu já sei que é o tamanho dela e tudo mais. E eu tô colocando em cima de um feltro azul. Na verdade, eu não sei se isso é um feltro, eu acho que não. É tipo plush. Não sei. Esse tecido aí, esse aí, Vocês estão vendo, né, que pra fazer roupa de Barbie só tem que usar criatividade, porque é tudo meio que padrãozinho, né, tudo da mesma maneira. E aí, um desses quadradinhos, eu vou cortar ele, mas não tudo, só até a parte que eu acho que tem que ir os botõezinhos dela. Se você quiser tirar a dúvida, coloca o tecido em cima da Barbie e faz a medida assim, ó, mais ou menos, até onde termina a cintura. É esse tamanho que tem que ser. Eu faço esse corte reto e deixo ali, e agora eu vou fazer um capuz. Pra fazer um capuz, eu tirei a medida direto no cabelo dela, pra ver mais ou menos a altura. Eu cortei assim, ó, tudo no zoiômetro. E depois eu vi que ia formar esse círculo aí, ó. Então ficou uma meia lua. Parece aquelas mulheres chiques, tipo do Diabo Veste Prada ou alguma coisa assim. E eu percebi que se eu dobrasse a parte de trás, ele ia ficar no formato legal de capuz. E foi exatamente o que eu fiz. Dobrei, e aí eu tirei o excesso, né? Porque senão ia ficar um negócio pra dentro ali, ela não ia conseguir vestir esse capuz. E ele vai ficar nesse formato assim, ó. Tá vendo? Como se fosse uma meia lua, menos uma fatia de queijo. Essa fatia de queijo eu vou juntar ali e vou costurar e fechar ela. E agora eu vou começar a juntar as 3 partes, tanto a parte da frente e de trás do kigurumi, quanto o capuz ao mesmo tempo. Vocês viram que eu cortei o Vzinho ali da gola, né? E pra juntar, o que eu vou fazer? Oh, meu Deus! Eu vou pegar essa parte que eu cortei até o umbigo da Barbie e que tem a golinha, e vou começar a costurar o capuz ali onde tem a gola. Então eu vou fazer primeiro esse triângulo ali, ó. O começo do capuz é onde começa a gola. Terminei esse quadrado do capuz, eu vou virar ele pra baixo, e aí eu vou começar a costurar a próxima parte do capuz na parte de trás do kigurumi. Tá vendo ali? E aí eu vou juntar essas 3 partes: frente, trás e capuz. A manga eu fiz exatamente igualzinho eu fiz o roupão do início do vídeo. Depois que eu fiz as mangas, eu costurei toda a lateral. E aí a gente começa a dar uma cara e fazer que isso é uma calça, né? Porque senão tá virando um outro roupão, só que com capuz dessa vez. Coloquei a Barbie ali no meio e fiz uma medida do meio das calças até onde eu tenho que finalizar, pra não ficar, tipo assim, muito sacudinho e também não ficar muito pra cima. Lembrando que o kigurumi tem que ficar assim meio pra baixo. Ele não fica certinho ali onde começa
essa calça. Fiz esse corte ali no meio, fechei as laterais e agora é só começar a desvirar o kigurumi que você já tem um macacão pra ela, mas ainda não é um kigurumi. E essa é a parte mais legal de montar essa roupa, porque é onde você começa a ver tudo criando carinha e tudo ficando lindinho, e é a parte mais tranquila, assim. Se você conseguiu fazer o macacão, o resto é só decoração. Então eu peguei o feltro branco ali, ó, coloquei em cima do macacão, desenhei com uma caneta uma bolinha assim, ó, pra ser aquela barriguinha do unicórnio, recortei, virei o lado da caneta pra dentro, mas antes eu fiz um desenho ali, ó, exatamente seguindo a linha que eu fiz pra abrir e fechar o macacão dela. E aí eu vou cortar uma fendinha ali também, fazendo um nhaque-nhaque, pra eu conseguir fechar ali depois. Então, ó, encaixei, deixando essa bordinha pra fora, tá vendo ali? Ficou uma abinha, e aí eu encaixo outra parte, deixando uma sobrinha. Assim eu consigo fechar e abrir o kigurumi dela toda hora que eu precisar. Até porque, se você cortar igualzinho, exatamente, sem deixar essa abinha pra frente, como que você vai grudar e fechar esse kigurumi, não é mesmo? Então tá, encaixei ali, cortei ali um triângulo bonitinho da mesma cor do kigurumi pra colocar na orelhinha ali em cima. O triângulo não tem segredo, não tem muito o que fazer assim pra você criar muitos detalhes, então é só você cortar esse triângulozinho e cortar nas duas partes iguais. O chifre eu fiz com EVA brilhante também, eu só fiz um conezinho com cola quente, e como eu estou usando cola quente nessa parte, é algo bem delicado, você tem que tomar muito cuidado pra não se queimar, porque é muito perigoso. Então se você é criança, ou se você não tem habilidade, vamos pedir ajuda do adulto aí pra não correr risco, tá? Depois que eu fiz o chifre, eu preciso fazer umas crinas ali, então eu cortei tiras de feltro coloridas e comecei a encaixar desse jeito assim, ó, as tirinhas. Quando eu terminei, eu fiz o acabamento nas pontas pra ficarem todas pontudinhas, e aí eu botei duas bolinhas de feltro preto e com tinta mesmo, porque eu não ia ter como cortar um feltro desse tamanho pra dar um detalhe desse. Eu fui desenhando os detalhes do olhinho, e eu gosto sempre de fazer uma bolinha grande, uma ou duas bolinhas pequenas, porque isso faz toda a diferença e deixa o olhinho bem mais fofinho, bem mais aquele olhinho brilhante, kawaii de desenho, sabe? Se você quiser, você pode meio que finalizar por aí, é só colocar o fechinho ali no meio do casaco, mas eu quis botar um efeito ali cor-de-rosa nas mangas, pra dar aquela impressão de moletom mesmo que se aperta, sabe? Mas não é assim algo obrigatório não, é só um detalhe, porque eu pensei, meu, já tive um trabalho pra fazer esse kigurumi, já tamo aí, né? Já tá uma gracinha, então eu vou caprichar, não vou fazer mal feito não, vou fazer bonito. Cortei duas tiras fininhas ali, ó, de velcro, na medida certinha daquele espaço que eu deixei ali no meio, e colei uma parte naquela parte azul que sobrou, e a outra naquela abinha branca. Assim você consegue fechar de boa. Mas eu vou forjar um botão ali, porque eu acho muito bonitinho, então eu fiz com tinta mesmo. E por último, não menos importante, um rabite, né? Porque o kigurumi tem um rabite. Então eu cortei uma cauda, e pra fazer um rabo assim bem convincente, eu fiz esse nozinho com lã ali, e depois eu fui escovando a lã. Que loucura, né? Eu fui escovando realmente com uma escova de cabelo. E ele ficou todo desfiado. Então lá na pontinha do rabo, eu colei isso daí, com a tesoura eu dei um detalhe pra ele ficar pontudinho, e ficou desse jeito. Aí é só colar no bumbum do kigurumi e pronto. O que temos? Vamos lá. Um roupão pra ela usar dentro de casa, temos um macacão pro dia a dia, temos um kigurumi pra ela dormir ou pra ir comprar pão no mercado. E agora falta uma roupa linda de festa. E eu vou fazer um vestido assim bem passe, bem tule. Então primeiro eu cortei esse quadradinho de tule aí, do mesmo tamanho e faixa, eu deixei ele bem dobradinho pra eu conseguir cortar listras. As listras eu tô cortando mais ou menos na espessura de um dedo. E ó, fica a dica pra vocês, a forma que eu vou fazer essa saia aqui pra Barbie, se você fizer uma proporção maior, numa tira grossa e mais alta, você consegue criar a mesma saia pra você. Primeiro eu fiz pra mim uma vez, porque eu queria muito ter uma saia de tule, e agora eu tô usando a mesma técnica pra Barbie, ficou uma gracinha. E aí eu peguei essas duas decorações que eu tinha na minha sala, que é o cachorrinho e o gatinho, amarrei a fitinha e eu vou fazer assim, ó, vou dobrar as fitinhas no meio e eu vou encaixar ela por dentro ali, ó, tá vendo? O segredo pra ficar bem perfeitinho é você fazer todos para o mesmo lado, e assim que você terminar o nozinho, você já ir colocando um do lado do outro ali, ó. Parece que você vai ficar dias fazendo isso, que são milhares, mas eu acho que eu demorei, sei lá, uns 10 minutos e ficou assim, ó. Olha só, o legal é que ele dá um detalhe muito bom nessa parte aqui, ó, do cós, tá vendo? E vai ficar bem legal, ó. Gente, que bonitinha, parece uma bailarininha, cara, eu tô amando, gente, parece que eu tô voltando a ser criança, como se um dia eu tivesse deixado de ser, né, mas tudo bem. Temos a saia de tule de bailarina, mas ela não pode ser só de saia de tule por aí, né, seria meio pouca vergonha, então vamos fazer um vestido assim, ó, bem pá. E esse vestido que eu vou fazer é duplo, porque você pode usar com ou sem a saia de tule. E pra isso, eu peguei um tecido, eu tô usando malha rosa, encaixei ela, dobrei ali, ó, como se fosse uma toalhinha, e aí eu já fui tirando medida no olho mesmo. Então eu coloquei esses alfinetes pra eu saber mais ou menos como é que era, tirei a roupa dela, cortei do tamanho que o meu alfinete delimitou que eu tinha que cortar, deixei dobradinho pra dar um acabamento legal, tá vendo ali que tem uma abinha virada pra dentro, cortei na altura que tinha que ficar, assim ó, ficou esse retângulo, na verdade ficou um quadrado, né, mas quando você dobra vira um retângulo. E aí é só você costurar como se fosse um tubinho. Então eu viro ele do lado do avesso que eu quero que seja,
seja, e eu corto lá do início até embaixo. E eu costuro lá de cima até embaixo. Simples, básico, fácil, como qualquer roupa de boneca que a gente costuma fazer geralmente. Beleza, costurei tudo, só que aí se eu colocar assim nela, vai ficar uma coisa assim, meio desacinturada, meio amadora. Então vamos dar um efeito, um detalhe pra ficar bem bonitinho, né? E pra isso eu dei uma enrugadinha ali, ó, naquela parte da barriga. Dei essa enrugadinha e direto no corpo dela mesmo, eu costurei. Fiz um piquezinho ali, uma bolinha de costura. Mas assim, é algo que eu falei, é interessante, eu gosto. Mas se você não quiser fazer, não precisa, tá? É questão de gosto mesmo. Não esqueça de dar um nozinho pra ficar bem acabado. E aí a gente já pode começar a decorar esse vestido. Como, Kim? Como? Em primeiro lugar, eu vou colocar uma alça. Eu adoraria ter colocado uma alça rosa, mas eu não tinha, só tinha essa lilazinha de cetim aí. E eu colei ela de um jeito assim. Eu não quis fazer trançado dessa vez, quis fazer de ladinho. Só que pra tomar o cuidado da alça não ficar caindo pro lado, não sem querer pelo menos, na hora de pregar nas costas eu coloquei um pouquinho mais em direção ao centro das costas. Fiz tudo bonitinho, encaixei as alças, eu colei com cola quente. Tá vendo que eu deixei uma distância ali, ó, pra conseguir colocar bastante cola quente pra não soltar depois. E vocês estão vendo também que eu estou colando as alças com o vestido do lado do avesso. E eu estou colando com o lado certo da fita, que é aquele lado que brilha, virado para dentro. Porque assim, na hora que você desvirar, ele fica certinho. Tomei cuidado pra deixar as duas alças do mesmo tamanho. E agora, decoração, que tá simples demais isso daí. E pra decorar, eu tô usando essa cartelinha ali, ó, que são tipo pérolas. E eu comprei em loja de armarinho e foi bem baratinho. E elas já são meio que autocolantes. Mas nós confia no autocolante da pérola? Mas não confia muito, não. Por isso eu usei cola quente e botei perolazinhas em todas as alças. Ah, gente, é porque, tipo assim, esse é o vestido dos meus sonhos. Eu super usaria essa roupa, de verdade, super. Coloquei ali também no centro umas perolazinhas. Botei um strass ali no meio, naquela parte da costura, pra dar aquela disfarçada, né, na costura, pra ficar um acabamento legal. E aí eu já posso vestir a Barbie. E olha só, ela já tem um vestido tubinho, bonitinho, bem de princesinha. E você pode usar ele assim, vai pra balada. Ou você pode botar o tule pra ela ir, sei lá, pro balé. Ou pra festa de 15 anos. Sério, que com essas roupas de Barbie aí, vocês vão arrasar em qualquer lugar. As suas amigas vão ficar tipo assim: oh, gente, como vocês conseguiram essas roupas? E na hora que você falar, fui eu que fiz, elas não vão acreditar. Tchau!